Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu espero que sim. Quarta-feira, mais uma manhã se iniciando e hoje nós veremos aí o conteúdo presente na página 30 do módulo. Então, localizem aí, por favor, a página 30. Nós vamos estudar um conteúdo muito legal. Um conteúdo que vocês, inclusive, já conhecem desde muito tempo. Acho que desde quando vocês, eu também, entrei na escola, esse conteúdo já era vivenciado pela gente. E mesmo antes, até de entrarmos na escola, nós já tínhamos contato, mesmo que talvez ainda não soubéssemos ou entendêssemos do que se tratava, tá bom? Então, se vocês já abriram aí na página 30, vocês já devem ter visto essa imagem, e aí, vendo que nós estamos a iniciar o capítulo 8, falar sobre lendas, vozes culturais. Então, o que são lendas? O porquê dessas vozes culturais? Então, quando se fala em lendas, é interessante ressaltar logo de cara que aqui trata-se de um gênero textual que surgiu da oralidade. Quando eu falo em oralidade, eu quero dizer que aqui é um tipo de texto produzido para ser falado, para ser contado oralmente. Então, professor, não existe esse texto escrito? Existe muito. Mas nós, a partir de então, vamos entender que as lendas, elas têm a finalidade mesmo de permear, né, toda essa linguagem oral. Claro, ela estende-se até a forma escrita. E aí nós vamos acompanhar, a partir de então, algumas dúvidas aqui que talvez nós tenhamos sobre o caráter da lenda. E aí talvez a primeira pergunta que surge aqui em nossa mente seria: o que é, professor, uma lenda? O que são essas lendas, afinal? Então, para sanarmos essa dúvida, o que são lendas? São narrativas de origem popular. Como assim de origem popular? É uma narrativa criada através das pessoas, certo? Ela tem a finalidade mesmo de ser um texto do povo, contado por qualquer um. E aqui, esse tipo de texto, antigamente, eu abro um parênteses aqui na minha fala, antigamente, bem antigamente, a literatura, os textos em geral, muitos deles eram escritos sob encomenda. Como assim? Eu tinha uma classe rica que encomendava textos para lerem, enquanto uma grande parcela da população nem sequer sabia ler. E aí não tinham acesso, pessoal, à leitura. Olha que coisa triste. É, Imaginem aí, lembrem, quando vocês aprenderam a ler, que satisfação foi para vocês e para os pais de vocês? Porque parece que nós descobrimos um mundo novo. E aí eu já tiro essa palavra parece e corrijo a minha fala e digo, quando nós aprendemos a ler, nós descobrimos um mundo novo. E aí antigamente muitas pessoas nem sabiam ler. Hoje muita coisa mudou, mas ainda encontramos algumas pessoas que não sabem ler, lembrando que nunca é tarde para aprender, né? Sempre tem uma segunda chance para recomeçarmos e tentarmos aí buscar essa alfabetização. Só que aí, quando eu tinha aquela parcela de pessoas que nem tinham acesso a textos e nem sabiam ler,
Eles ficavam sem produzir texto, professor? Eles não tinham contato algum com histórias? Não, eles tinham contato. E esse contato se dava de forma diferente, através da contação de história. Então, eles se reuniam ali no meio da noite para contar histórias, cada um tinha o seu momento de fala. Geralmente, nas comunidades, as pessoas mais velhas, elas tinham esse poder de fala, de contar histórias, justamente porque já viveram mais tempo do que pessoas mais novas. E aí, as pessoas mais novas, elas gostavam muito de ouvir tais histórias, certo? E aí, fechando esse parênteses, as lendas são narrativas, então, de origem popular, que surgiram no meio do povo, para não fazer diferença. E aí, essas lendas são criadas e transmitidas de forma oralmente. São produções que nascem da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. Como assim? Nascem da imaginação coletiva? Porque nós vamos ter que as lendas, elas surgem a partir do pensamento de muita gente junta, tá? São histórias que vão sendo contadas, recontadas, inventadas, criadas por várias outras pessoas. Por meio dessas histórias, expressam-se fantasias, medos, dúvidas e incompreensões. E aí nós temos que as lendas são consideradas textos narrativos. Texto narrativo é todo aquele texto que apresenta uma narração de fatos reais ou não. Como assim? É aquele texto que conta uma história. Essa história pode ser real ou pode ser fictícia, tá? Olha uma palavra aí bonita, fictícia, aquilo que não é real. E aí, esse texto narrativo pode apresentar um elemento muito comum que vocês já sabem de cor, que é o discurso direto ou indireto. O discurso direto é aquele, né, cujo o personagem está ali falando sua fala e o narrador deixa ele falar, não se intromete. O narrador diz, e Maria falou, aí Maria vem e fala. Já o discurso indireto é aquele cujo narrador fala pelo personagem, tá bom? Então eu tenho que o narrador vai dizer assim: e Maria disse que a feira é domingo. Maria não falou aqui, foi o narrador quem falou por Maria, certo? Então, discurso direto, o personagem fala sem a presença da voz do narrador. No discurso indireto, o personagem não fala, é o narrador que fala por ele. E aí o texto narrativo, ele compõe alguns elementos essenciais para a sua construção. Entre eles, nós temos os seguintes elementos: o narrador, personagem, espaço, tempo e enredo. Então, dentro desses textos, o narrador é aquele que conta a história, tá? E aí, se de repente for o personagem que esteja contando, então esse narrador vai ser narrador personagem. Mas se não, vai ser um narrador observador. Geralmente as lendas são contadas por um narrador que talvez já vivenciou aquela situação, ou também por narradores que não vivenciaram, apenas estão contando a situação. Então, eu posso ter narrador em primeira pessoa, que é personagem, e posso ter narrador observador, tá? As personagens são aquelas pessoas que participam da nossa narrativa. Ah, é uma lenda sobre animal, então os animais são os personagens. É uma lenda sobre sereia. A sereia é a personagem. O que é o espaço? Não estamos falando do espaço aqui fora da nossa superfície terrestre, tá?
Estamos falando do espaço local. Então, dentro das narrativas, nós também temos essa noção de espaço. Então, você vai ver uma história que está lá contando que na floresta viviam alguns índios. Então, aquela floresta possuía árvores muito altas, flores belas, frutos bons. Veja que eu estou compondo o meu espaço, dizendo aí onde está acontecendo a narração e como é esse local. Então, o espaço refere-se ao local na narrativa. O tempo é a questão de você conseguir contar os dias ou não ali dentro do texto, tá? Então, eu posso ter um texto que você saiba qual dia certinho que o narrador e o personagem ali estão vivendo. Bem, assim também eu posso ter textos que eu não consiga compreender qual é o tempo. O enredo, ele diz respeito à própria história, ao início, ao meio e ao fim, tá bom? E aí, quando nós falamos em enredo, nós temos que destacar os seguintes elementos. Dentro do enredo, há uma situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. A situação inicial diz respeito ao quê, gente? Essa situação, ela vai girar em torno desse universo de você ter o começo da história. Então, aqui eu vou apresentar os personagens, é aqui que eu vou dizer onde está se passando a minha lenda, é aqui que eu vou falar sobre o que essa lenda aborda, sobre o que essa lenda vai discorrer durante o nosso desenvolvimento e a nossa conclusão. Essa lenda também, ela pode conter outros elementos. Que elementos são esses? Dentro desse enredo, a gente pode encontrar o conflito. O conflito, ele vai ser a situação, problema que faz o texto acontecer, digamos assim. Vai ser aquele momento que vai tentar ser resolvido ali dentro do texto. O clímax, ele é a parte mais chamativa do texto. Lembra da novela? Quando a novela tá ficando boa, a televisão vai lá e pá, congela, mesmo no momento que tá bom. Então, aquilo ali é o clímax, para que no outro dia você volte a assistir. Dentro do texto, não tem essa de outro dia, mas em um determinado momento, quando você estiver lendo, vai ter uma parte que vai te chamar muita atenção. E aí você vai ficar animado, você vai ficar feliz, vai ficar triste. Esse é o clímax. O desfecho é o momento final da narrativa, tá? É quando já foi resolvido o conflito, é quando já passou o clímax. Então, é a conclusão desse meu texto. E aí, essas narrativas lendárias, elas podem ser escritas, como já foi dito, e também oralizadas, tá? Eu trago para vocês a lenda do diamante. Em um tempo atrás, na região centro-oeste, vivia à beira de um rio uma tribo indígena, e dela fazia parte um casal de índios muito feliz, que a paixão se destacava entre todos os outros casais. Ele, um guerreiro poderoso e valente, chamava-se Itajibá, que significa braço forte. Ela, uma jovem e bela moça, tinha o nome de Potira, que significa flor. Viviam tranquilamente e felizes. No entanto, a tribo foi atacada e Itajibá precisou partir para a guerra junto com os outros guerreiros. Chegado o grande dia, os índios subiram na canoa e seguiram rio acima. Itajibá teve que acompanhar os outros guerreiros na guerra contra o inimigo. Ao se despedirem, Potira não deixou cair uma só lágrima, mas seguiu, com um olhar muito triste.
o marido que se afastava em sua canoa. Todos os dias, Potira ia para a margem do rio esperar o esposo. Passou-se muito tempo, mas Potira permanecia serena e confiante. Com saudades, tinha esperança que logo seu amado chegaria. Quando os guerreiros da tribo regressaram à sua taba, Itajibá não estava entre eles. Potira foi informada que seu marido morreu lutando bravamente. Ao receber essa notícia, a jovem índia se descontrolou a chorar. Passou o resto da vida à beira do rio chorando a morte do seu amor. Tupã, o deus dos índios, ficou com dó e transformou as lágrimas de Potira em diamantes, que se misturaram com a areia do rio. Daí a razão pelo qual os diamantes são encontrados entre os cascalhos e areias do rio. Seu brilho e pureza recordam as lágrimas de saudade e de amor da Índia Potira. Então aqui nós temos uma lenda, tá? Essa lenda é baseada em fatos indígenas. Se vocês perceberam, tem narrador, tem personagem, tem o local. Se perceberam também, tem um momento que é o clímax, logo ali perto do fim do texto, né? Quando o marido não volta e de repente agora ela começa a ficar triste. O enredo é o início, o meio e o fim do texto. O desfecho, né? Daí a razão pela qual. Então, se você for analisar direitinho, tem todos os elementos presentes aí dentro dessa narrativa, tá bom? E afinal, o que é lenda indígena? As lendas indígenas, elas possuem alguns aspectos culturais que repercutem diretamente nas tradições desses indivíduos. Então, nós sabemos que em nosso país há uma diversidade muito grande de indígenas, inclusive já tivemos bem mais, tá certo? Mas devemos sim aplaudir a história desses guerreiros, porque realmente são os verdadeiros donos da terra, tá bom? E aí nós temos que as lendas indígenas, elas além de representarem essas culturas, essas tradições, elas explicam a origem de várias coisas através de histórias envoltas em mistério e fantasia, porque a gente acabou de ver como nasceu o diamante, né? A partir da lágrima da indiazinha que perdeu seu amor. Então, vocês vão ver que sempre a maioria das lendas indígenas, elas vão tentar explicar a origem de alguma coisa, tá bom? Nas nações indígenas, essas histórias são muito importantes. Possuem o poder de doutrinar os índios jovens e arredios. Então, de repente, aqueles índios que são medrosos ou que são muito novos, ao ouvirem tais histórias, eles vão aprendendo muitas coisas, inclusive a criar coragem mesmo, tá bom? Algumas dessas histórias foram criadas a partir de fatos verídicos, acontecidos nas regiões onde viveram seus heróis antepassados, que se sobressaíram dentre os membros de sua tribo, pelo poder, beleza, bondade, caridade ou outros feitos, e tornaram-se encantados. Então aí a gente tem que muitos fatos dentro de muitas lendas podem, né, ter sido reais. E aí muitas histórias têm como personagem figuras importantes das tribos indígenas que são vistas pelos demais índios como pessoas encantadas, tá bom? Por fim, outras ainda referem-se à flora, à fauna da região, pois, segundo suas crenças, tanto as plantas como os animais, os rios, os igarapés, os lagos, cachoeiras e o mar possuem os seus protetores que exigem respeito
e inspiram temor. Vocês já ouviram muitas lendas aí que tinham guardiões da floresta, do rio. Então, é justamente criação desses povos indígenas, tá bom? Aí, dentro de uma dessas lendas, a gente tem a lenda da Iara, muito conhecida por muitos de vocês. Então, aqui nós temos que, dentro dessa lenda, tem uma jovem, né, que meio que ela foi expulsa da sua tribo pelo seu pai, e aí foi jogada ao rio, e quando foi jogada ao rio, os peixes a acolheram, transformaram ela em um outro peixe, e a partir de então ela começou a cuidar dos rios e querer se vingar meio que de homens, né, que queiram fazer mal ao rio ou algo do tipo. Ou às vezes dizem que o seu canto belo atrai os pescadores mesmo e ela acaba dando um fim a esses pescadores, né? Morrendo afogado, matando afogado cada um deles. Além da lenda da Yara, nós temos outras lendas existentes. Nós temos a lenda do Curupira, que é considerado o guardião da floresta, né? Então a gente tem aí que o Curupira ele protege a floresta e os animais, e ainda prega algumas peças nas pessoas por ter esses pés ao contrário, né? Ele faz as pessoas se perderem, as pessoas acharem que estão seguindo uma trilha correta, quando na verdade não, né? Quando na verdade estão sendo levados para algum lugar que não faça mais mal algum a essa natureza, tá? É a lenda do Boto, também acredito que vocês já conheçam. Essa lenda, ela conta bem rápido a história de um jovem que é um boto e que durante as noites de festas, principalmente em festas juninas, ele sai para dançar, para curtir e usa um chapéu para que as pessoas não vejam o tamanho do seu nariz. E aí, segundo essas lendas, ele após se divertir bastante, ele engravida algumas mulheres e essas mulheres elas não sabem mais a origem desses filhos, não encontram mais o pai. E aí as pessoas costumam dizer que essas crianças são filhas e filhos do boto cor-de-rosa. Pesquisem direitinho cada uma dessas lendas que vocês vão relembrá-las, tá bom? Essa lenda eu achei muito bonita. Vocês a têm aí no módulo de vocês, então eu não vou contar, eu vou deixar que vocês leiam, tá? Para não estragar a surpresa. E depois eu quero que vocês me digam se gostaram. Eu achei triste, mas adorei. Adorei muito a lenda, porque realmente ela é bem legal, tá? Então, Lenda do Guaraná é mais uma das lendas indígenas. Por fim, temos aí também a lenda de Saci Pererê, né? Muito conhecida por muitos de vocês, tá? Esse garoto aí que gosta de pregar peças nas pessoas. Então, fica aí é, essa série de lendas aqui do nosso país, né? Lendas indígenas. E aí, por falar em lendas, hoje nós já estamos vivenciando a semana do folclore. Dia 25, 26, dia 26, isso. Já estamos vivenciando a Semana do Folclore, né? Que foi no dia 22 de agosto. Comemora-se, né, essa data. Então, durante essa semana vai ser muito comum vocês verem, talvez na aula de história ou geografia, o professor falar sobre esses costumes, ou de repente, se você tem um irmãozinho menor que estuda aqui no Ananeri, você vai ver que as professoras estão passando trabalhos sobre o folclore, tá certo?
Então, esse folclore, gente, ele surgiu justamente para reproduzir todos os elementos culturais aqui do nosso país, digamos assim, para dar voz mesmo à cultura popular brasileira. E aí, dentro da cultura popular brasileira, essa questão das lendas que nós estamos vivenciando na aula de hoje, elas fazem referência direta ao nosso folclore, tá bom? Então, aproveitem, vão ler outras lendas, vão relembrar, tá? De repente, ó, a internet ensina a fazer muitas coisas legais sobre o folclore. Se você gostou da aula, se interessou e quer pesquisar alguma coisa, pesquise e manda para mim, eu vou adorar receber. Uma dica: será que aqui em Juazeiro e Petrolina nós temos alguma lenda? E aí? Que tal você pesquisar e falar para mim se existe ou não alguma lenda que seja exclusiva de Juazeiro e Petrolina? Quero ver se vocês vão acertar e se realmente sabem se existe ou não, tá bom? Eu deixo para vocês aquele abraço carinhoso de sempre e até a nossa próxima aula. Um cheiro no coração.